Com a palavra a ministra de Estado de Direitos Humanos, Maria do Rosário Nunes, que representa neste ato a presidente Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor presidente da Associação Casa de Cultura, Beit Yaakov, e idealizador do Museu, Miguel Kritzner, senhor governador do Paraná, Beto Richa, senhor embaixador do Estado de Israel no Brasil, Rafael Eldad, senhor prefeito de Curitiba, Luciano Tucci, senhor cônsul do Estado de Israel no Brasil, Ilan Stuzman, senhor presidente da Confederação Israelita Brasileira, Cláudio Lutemberg, senhor representante dos sobreviventes do Holocausto, Ben Abraham, senhor rabino da comunidade israelita do Paraná, Pablo Berman, senhor presidente do Congresso Judaico Latino-Americano, Jacques Terpin, senhor vice-governador do Paraná, Flávio Arns, senhor arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom Moacir Witt, senhores deputados federais, deputados estaduais, vereadores, autoridades, comunidade judaica no Paraná, senhores e senhoras. É para mim uma honra muito grande representar a presidenta Dilma Rousseff neste evento organizado pela Confederação Israelita do Brasil para a inauguração do primeiro Museu do Holocausto no Brasil. Ao ouvir as reflexões que aqui foram apresentadas nos momentos que antecederam este meu pronunciamento, particularmente, me permitam, do senhor Ben Abraham, e ao ouvir o seu pronunciamento emocionante, uma palavra de agradecimento ao Brasil pela acolhida que o povo judeu tem no nosso país, me parece imperativo que, investida da autoridade que me foi conferida pela presidenta Dilma Rousseff, de atuar na temática de direitos humanos no nosso país, que eu possa, em nome da presidenta Dilma Rousseff, iniciar este pronunciamento, senhor Ben Abraham, olhando ao senhor e dizendo ao senhor e à sua esposa, para que toda a comunidade judaica assim o saiba, que a presidenta Dilma e o Brasil é que devem e agradecem ao senhor, à sua esposa, às suas famílias e à sua comunidade, o que a comunidade judaica significa para o nosso país. Senhoras e senhoras, é sempre emocionante participarmos juntos destes momentos. O Brasil orgulha-se de ser uma nação onde vivemos aquilo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu preâmbulo, orientada pela vontade da humanidade, pelo sofrimento da humanidade diante dos horrores do nazismo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu preâmbulo, traz uma noção clara e um compromisso claro de que somos uma mesma família humana. O Brasil tem orientado seus passos nesse sentido. Entendemos, no nosso país, que a proposta do Museu do Holocausto é mostrar e trabalhar vários aspectos dessa violência sem limite sofrida pelo povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo lições históricas. No atual momento, reconhecendo os horrores do Holocausto como caminhos para a afirmação de um país e de uma humanidade que atue cotidianamente contra a intolerância, o racismo e a discriminação e que possa repassar esses sentimentos para as gerações futuras.
considero absolutamente nobre e necessário o objetivo de universalizar o tema da luta contra a intolerância, utilizando o Holocausto como exemplo do que nunca, jamais a humanidade deveria viver. E considero igualmente importante dizermos ao mundo que aqueles que negam o Holocausto atingem a própria humanidade com as suas palavras. Percebem que a intolerância e a xenofobia ainda não foram totalmente extintas. No entanto, em todo o mundo, as sociedades vêm dando importantes passos na superação de preconceitos. Como imaginar há 30 anos que no início do século XXI, uma mulher vitimada pelo cárcere e pela tortura por agentes de Estado assumiria a presidência do Brasil? A presidenta Dilma, nesta semana, sancionou 2 importantes leis para o Brasil, essenciais para consolidarmos na nossa nação a democracia e a memória histórica. A Lei de Acesso à Informação e a lei que cria a Comissão da Verdade. Em conjunto, ambas permitirão que o Brasil avance por um caminho que o povo judeu há muito trilha, um caminho sábio, e que a nação brasileira, a jovem democracia brasileira, aprende também com a comunidade judaica a reconhecer a importância da memória como o único caminho de legarmos às futuras gerações o conhecimento das violações de direitos humanos cometidas, para que, uma vez cientes disso, essas gerações possam reafirmar com todo vigor: nunca mais a violência de Estado, nunca mais as ditaduras, nunca mais também o Holocausto, como aqui também foi dito. Senhores e senhoras, reiterar com vigor os valores democráticos, o respeito inarredável à vida, à dignidade, à diversidade e aos direitos humanos, é uma tarefa de todos nós. É uma tarefa, sobretudo, das nações democráticas. É certo que, com a memória da dor, aprendemos que é necessário lembrar e eternizar heróicos exemplos de resistência à barbárie. É preciso extrair lições dos momentos em que a justiça se impôs à violência e à estupidez, à força armada, à violência sem limite. E a justiça se impôs pela ação destemida de pessoas de bem, de pessoas que foram capazes de, nas situações mais adversas, resgatar ideais dos que resistiram àquele tempo. É preciso recordar, aqui, como foram recordadas, pessoas que na comunidade, em Curitiba, no Paraná e no Brasil, atuaram para manter de geração em geração vivas histórias que relataram o que foi sobreviver naqueles momentos de perseguição, de morte, onde sozinhas, muitas vezes, as pessoas se encontravam diante das circunstâncias do Holocausto e da dor. Mas aqui e em todo o mundo, homens e mulheres devem estar unidos para impossibilitar uma conspiração terrível, que é a conspiração do esquecimento. O esquecimento é tão vil quanto a violência ocorrida. É importante, portanto, fazer a sociedade lembrar sempre as novas gerações, aqueles que são filhos e netos dos sobreviventes, mas não apenas aquelas crianças, aqueles jovens da própria comunidade judaica. Toda a nação, toda a humanidade tem uma dívida e um tributo diante daqueles que sobreviveram, e especialmente daqueles que tiveram suas vidas ceifadas. É importante, portanto, que a memória se mantenha, porque o esquecimento está sempre pleno de uma memória sufocada. Por isso mesmo, senhoras e senhores,
Quero lembrar Anne Frank, quero lembrar Eva Kloss, autora de A História de Eva, e quero especialmente lembrar a poetisa húngara Hanna Szénes, que lutou como paraquedista, treinada pelo exército britânico, destemida, ao mesmo tempo que participava da resistência contra o nazismo, nos seus momentos mais singelos e íntimos, escrevia poesias sobre a vida dos judeus e da humanidade. Hanna Szénes, jovem, que faleceu aos 23 anos, nos deixou um legado de coragem e de poemas que nos fazem sentir o compromisso com o atual momento, com a geração futura e a beleza que há em um museu inaugurado nessa cidade de Curitiba, no Paraná, para todo o Brasil. Em um de seus últimos escritos, transmitindo a certeza de que seu sacrifício por uma causa justa não seria em vão, ela disse: abençoado fósforo que queima em chama ardente, abençoada chama que arde em cada coração, abençoado coração que soube deter-se por honra, abençoado fósforo que queima em chama ardente. Nos nossos corações também é uma chama ardente, dizendo não ao holocausto, sim aos direitos humanos e sim à paz. Shalom, muito obrigada.